Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui de novo nesse segundo dia do nosso seminário, no primeiro encontro latino-americano de resolução. Lembro sempre que essa é a rodada do Rio de Janeiro, numa sequência que foi iniciada em Buenos Aires e que terá seguimento com a última rodada no México, em outubro, para a qual todos estão convidados desde já. Agradeço muitíssimo a presença massiva do público. Ontem nós tivemos um público extraordinário. Hoje isso se repete, mesmo com tempo ruim. E vamos dar sequência aos nossos debates com a presença do professor doutor Dierle Nunes, a quem eu agradeço muitíssimo a gentileza de ter aceitado o nosso convite e poder participar desse nosso evento. O professor Dierle é um processualista conhecido de todos nós, que aprendemos em suas obras, em seus textos científicos, em suas manifestações, em seus livros, sua produção acadêmica vasta, da sua produção profissional como advogado. Todas as principais questões do direito processual civil atual, contemporâneo, sobretudo diante das inovações trazidas com o novo Código de Processo de 2016. O professor Dierle também é um dedicado estudioso das novas tecnologias aplicadas ao processo e à justiça. E é disso que nós vamos, sobre isso que nós vamos conversar agora, nesta manhã. Mas antes de iniciar propriamente, eu gostaria de renovar meus agradecimentos ao desembargador André Gustavo, que é o diretor-geral da Escola da Magistratura, por ter nos acolhido, nos recepcionado aqui com tanto carinho, como sempre, a sua equipe da EMERGE, a minha equipe lá do Núcleo de Mediação, a administração do Tribunal, todos os colaboradores que estão participando e permitindo que esse evento seja realizado. Também agradeço muitíssimo a participação dos nossos queridos companheiros argentinos, que vieram em delegação, prestigiando a nossa rodada aqui do Rio de Janeiro, desse seminário. E dos demais estrangeiros, demais pessoas também que são de fora do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado a todos, obrigado também aos expositores que participaram do primeiro dia do seminário, ontem, que foi extremamente produtivo. Eu lembro que as palestras estão disponíveis no site da Escola da Magistratura, então estão perpetuadas lá para a nossa consulta, para a continuidade dos nossos estudos. Portanto, senhoras e senhores, eu vou passar a palavra com muita honra ao professor Dierle Nunes, que vai nos trazer as suas principais preocupações sobre os dilemas no processo decisório pelas máquinas. Tema interessantíssimo, para mim, particularmente, extremamente relevante. Doutor Dierle, por favor, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Bom dia para todas e para todos. Gostaria de agradecer imensamente ao meu amigo César Cury por esse honroso convite de vir aqui mais uma vez para falar, nesse mesmo auditório, mais um pouco sobre o direito processual e a tecnologia e alguns dos dilemas desse processo decisório na atualidade, na medida em que nós estamos no sistema jurídico pátrio, como todos vêm acompanhando, numa situação de uma crise, digamos assim, quase insolúvel pela incapacidade dos próprios sistemas jurisdicional de oferecer uma resposta adequada para a quantidade de conflitos que nós temos. E, infelizmente, nós não conseguimos engendrar no sistema pátrio um sistema multiportas efetivo, no qual o judiciário possa ser visto como a última porta
a resolver os conflitos. Pelo contrário, no direito brasileiro, nós sofremos um processo de judicialização massiva no qual o judiciário acaba sendo apresentado como a primeira porta, e isso induz a necessidade que nós tentemos criar uma série de formas para tentar dimensionar essa quantidade de processos com a maior proficiência possível. E isso, por óbvio, se liga, na atualidade, com esse movimento, que vem sendo chamado por alguns de virada tecnológica no direito, que diz respeito muito mais do que o uso da tecnologia com a finalidade instrumental, de servir de mera ferramenta, e vai gerando uma alteração da própria racionalidade do funcionamento, em geral, do nosso próprio hábito como advogado, como juiz, como promotor, e vem, inclusive, nos convidando a, digamos assim, a buscar as benesses que a tecnologia vem nos ofertando. Eu vi que ontem, inclusive, houve um debate muito grande envolvendo a Online Dispute Resolution, as próprias formas de resolução de conflitos que vêm sendo utilizadas no mundo inteiro, desde o caso mais emblemático lá do Calling Rule, lá do eBay, que vai gerar o Modry, aí, que vai... Hoje, no Brasil, tem um sem número de startups desenvolvendo ferramentas de negociação online. Inclusive, eu presto serviços de advocacia estratégica para alguns escritórios que já vêm desenvolvendo plataformas que conseguem, para determinados clientes, por exemplo, no semestre passado, em relação a uma construtora de Minas Gerais, eles fizeram 6 mil acordos no semestre passado, tudo via bot. E há digamos assim, uma aposta entre nós de como isso precisa ser, em alguma medida, festejado e buscado. Só que o objetivo da minha fala aqui é tentar, em alguma medida, chamar todos nós juristas e convidar todos nós juristas a um olhar reflexivo sobre esse fenômeno. Ele é irrefreável, e o meu objetivo aqui, ao comentar essa tendência, por óbvio, não é estabelecer um contraponto, digamos assim, de negação do fenômeno, porque ele é, como já disse, irrefreável, mas nós precisamos ter algumas preocupações com essa transferência do processo decisório para as máquinas, na medida em que vem sendo constatados uma série de problemas envolvendo predominantemente um fenômeno que eu vou falar um pouco mais dele daqui a pouco, que é o chamado fenômeno do viés algorítmico, que é, inclusive, alguns erros do próprio processo decisório que nos convidam a uma preocupação um pouco maior em relação a isso. E, ao mesmo tempo, nós, do direito, nós precisamos começar a verificar como, inclusive, encampar e analisar e se criar uma nova propedêutica dos institutos jurídicos a partir da tecnologia. Porque ela, como o próprio nome do seminário diz, ela é disruptiva. Ela cria uma modificação do próprio eixo de racionalidade do funcionamento do sistema. Os advogados não vão conseguir mais advogar do mesmo modo como eles advogavam, os juízes não vão conseguir atuar mais do modo como eles atuavam. Ou seja, não é só a utilização, como já dito, meramente instrumental. E o direito pode adotar vários comportamentos. E eu vou começar com uma experiência recente da França, na qual eu vou ler um determinado tipo que foi recentemente introduzido no direito francês, que fala basicamente o seguinte: os dados de identidade dos magistrados e membros do judiciário não podem ser reutilizados com o objetivo ou efeito de avaliar, analisar, comparar ou prever suas práticas profissionais reais ou alegadas, com uma pena de até 5 anos. O que essa norma francesa recentemente fez naquele país? Ele estabeleceu simplesmente uma proibição que as startups promovam analytics, promovam uma análise, por exemplo, ou façam uma análise preditiva do comportamento judicial. Porque todos vocês já sabem, e isso já deve ter sido, inclusive, objeto de análise aqui, que uma das grandes ferramentas da tecnologia no campo do judiciário é exatamente fazer o que se convencionou chamar de análise preditiva. Eu pego o banco de dados do judiciário de algum tempo e consigo, com base nisso, estruturar esses dados de maneira a saber
como que determinado juiz, por exemplo, ou qual o valor que determinado juiz, por exemplo, fixa de dano moral. Eu já tenho um cronograma disso. E isso me permite uma série de aspectos, como, por exemplo, até programar uma ferramenta, uma plataforma de ODR, estabelecendo um limite até o qual eu posso ou não devo fazer acordo. Isso me dá uma informação estratégica. Só que em vários países, nos Estados Unidos, na Espanha tem a Tiran, que inclusive presta um serviço quase de Netflix para os advogados, no qual ele mostra como cada juiz decide e parametriza todos esses dados. Esses dados nos dão uma informação interessantíssima, que é exatamente saber como os juízes decidem, que é uma coisa que, no Brasil, em média, a gente não tem esses dados. Barbosa Moreiro, lá desde a década de 70, falava que um dos grandes problemas no Brasil é o fato de que nós não sabemos ou nós não temos um monitoramento estatístico de como o judiciário decide. A gente não tinha ideia disso. De lá para cá, a gente evoluiu bastante. Mas ainda é muito comum nós vivemos um fenômeno de anarquia decisória nos processos em geral no Brasil, nos quais a gente não sabe com muita clareza como os juízes decidem. E o que essa norma, em alguma medida, está tentando estabelecer é uma proibição que esses dados sejam compilados. Eu entendo a razão da norma, na medida em que ela tenta, em alguma medida, evitar o uso estratégico desse dado por algumas litigâncias, que, voltando àquele velho critério do Galanter, da década de 70, de 74, mais precisamente, o Mark Galanter, que ele falava que os litigantes se dividem em litigantes habituais e litigantes eventuais. E, na medida em que eu tenho um litigante habitual que tem mais informações, por óbvio, e ele tem uma análise preditiva integral do sistema, eu consigo, com maior proficiência, saber como que determinado juiz decide. E esse é um problema que precisa ser realmente enfrentado na medida em que esses dados precisam, a gente precisa, ao criar o corpus do judiciário brasileiro, ou seja, saber como esses dados são utilizados e trabalhar esses dados, nós precisamos ter uma preocupação, porque esses dados e a formação desse corpus, que no Brasil ainda não é aberta, como em outros países acontece, é um problema, porque, na verdade, é uma mina de ouro. Na medida em que, se eu tenho os dados do judiciário, inclusive o CNJ recentemente criou um grupo para estudar como esses dados poderão ser utilizados, em geral, para exatamente fazer uma análise mais acurada do funcionamento do judiciário. No entanto, uma norma desse tipo, em alguma medida, ela tenta refrear um movimento que não é possível de ser resolvido. Porque, se eu não tenho esses dados públicos para todos, alguns vão conseguir produzir esses dados sistematicamente para si próprio. E eu falo isso porque, como já dito, eu presto serviço para alguns advogados em advocacia estratégica, que eles simplesmente me entregam esses dados com o próprio banco de dados do massivo que eles desenvolveram ao longo dos últimos 10 anos. Então, eles já sabem como os juízes decidem, porque eles parametrizaram esses dados, e um dos aspectos mais importantes da tecnologia é exatamente pegar esse banco de dados completamente desestruturado e estruturar essas informações todas para nós. Só que, a partir do momento em que, para além de utilizar os dados com uma finalidade de informação, eu comecei a buscar, ou começa a se descortinar, a possibilidade do uso desses dados com a finalidade, muitas vezes, de que as próprias máquinas auxiliem no processo decisório ou mesmo julguem. E, quando nós ingressamos nessa temática, nós temos um problema para solver, qual seja, a máquina consegue decidir tal qual nós o fazemos? Porque a máquina, já sabemos, ela consegue elaborar petição, porque eu tenho algoritmos narrativos que conseguem fazer um texto tão bem ou até muito melhor do que muitos advogados que nós temos no Brasil. E eu falo como advogado, então eu estou liberado em falar dos problemas, inclusive, da elaboração das peças, porque eu litigo com outros advogados. Então, eu vejo a qualidade do trabalho dos meus clientes, dos meus ex-adversos, muitos muito bons, outros nem tanto. Às vezes, muitos, inclusive, ininteligíveis na própria narrativa. E existem algoritmos que fazem peças. Existem algoritmos que fazem pesquisa e estruturam dados? Sim. No próprio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
Eu, inclusive, venho auxiliando pela UFMG, nós estamos criando um protocolo de trabalho conjunto, no qual está se estruturando alguns algoritmos que vão auxiliar em pesquisas prontas para os assessores na hora que eles começam a elaborar seus votos. Então, ele já traz uma chave de pesquisa automática das decisões a serem utilizadas para o julgamento, para o deslinde de um determinado caso. Então, elas já fazem isso. Só que, para além disso, eu preciso começar a verificar em que medida que esse processo decisório ele pode ser contaminado por alguns erros. E eu vou contar um caso muito singelo, que é muito conhecido. Se vocês quiserem a narrativa desse caso com maior proficiência, tem um livro de uma professora chamada Kate O'Brien, que chama Weapons of Math Destruction, ou Armas de Destruição Matemática, no qual ela narra esse exemplo, no qual uma determinada moça, de nome Joy, ela fazia um curso tecnológico na Georgetown, nos Estados Unidos, e ela começou a desenvolver um robô como TCC, como trabalho de conclusão de curso, no qual esse robô deveria ser um robô social. Simplesmente, ela pegou um software aberto para fazer reconhecimento e para fazer, digamos assim, interação social. Como em algumas empresas de tecnologia tem, você chega lá, tem um robozinho lá que fala, bom dia, onde você vai? Ou seja, um robô social. Só que a Joy, ao fazer esse trabalho, ela descobriu um problema. O software que ela estava usando não a enxergava. E ela começou a achar muito estranho aquilo, porque ela não era enxergada, as outras pessoas eram enxergadas e ela não. E a razão dela não ser enxergada pelo algoritmo é porque ela era negra. E os dados que alimentaram o software livre de reconhecimento facial não a enxergavam, porque os dados não levavam em consideração fotos de pessoas negras. E quando eu pego esse caso, e eu pego esse caso inicialmente, porque eu começo a perceber que o resultado do processo decisório da máquina é tão bom quanto os dados que eu coloco na máquina. Porque se eu tiver um conjunto de dados mal feito, mal estruturado, e não trabalhar os dados antes de promover, por exemplo, um machine learning, um treinamento de máquina para que ela decida, seja via árvore decisória, seja via rede neural, eu posso ter, ao final, uma resposta tecnicamente o que é adulterada, ou, usando um termo técnico, enviesada. E isso já começou a chegar no direito, e eu vou usar o caso, até pelo pouco tempo que tenho, eu vou usar o caso mais emblemático no mundo inteiro, que é o caso de um algoritmo criado nos Estados Unidos, de nome Compass, que é utilizado nos Estados Unidos em vários estados para fazer análise e gerenciamento de risco de detentos no processo penal. E esse Compass se notabilizou pelo fato de que ele é utilizado pelos juízes americanos. Quando a pessoa é presa, ela vai lá para uma audiência e o algoritmo faz uma análise de periculosidade dessa pessoa para concessão de habeas corpus, progressão de regime, uma série de coisas. E o que se percebeu? Ele dá um score para o juiz e o juiz, de modo auxiliar, usa esse score para decidir. E o que se percebeu ao longo dos últimos anos, apesar de a partir de uma denúncia feita por uma ONG de nome ProPublica, que esse Compass ele alterava o nível de periculosidade nos Estados Unidos se a pessoa fosse negra ou se a pessoa fosse latina. Aí vocês vão dizer, quer dizer que o Compass é preconceituoso? Não. O Compass usou dados de juízes como nós, como pessoas, humanos, que eram preconceituosos, e ao alimentar com esses mesmos dados, a resposta do algoritmo ela é o quê? Enviesada. Isso foi denunciado e se notabilizou até por um caso de um cidadão de Wisconsin, de nome Loomis, que ele foi basicamente preso e condenado com base nos dados do Compass, e ele está preso até hoje, inclusive, vai sair no final desse ano, esse Loomis, e ele discutiu esse caso até a Suprema Corte de Wisconsin, e a Suprema Corte de Wisconsin falou assim, não, perfeitamente, pode usar o Compass para decidir. Tentaram um writ of certiorari para a Suprema Corte americana, que é, muito grosso modo, um recurso extraordinário.
lá, e como a Suprema Corte tem o poder discricionário para escolher o que julga e o que não julga, ela achou por bem não analisar aquela temática na atualidade, até porque não tem dados suficientes para se estabelecer efetivamente se o Compes é bom ou ruim. O que se estabelece é que o Compes é um algoritmo de uma empresa privada que é utilizado na grande maioria dos estados americanos para fazer análise de periculosidade, e ela é enviesada. Ou seja, de modo muito singelo, ela traz respostas preconceituosas ao final do processo decisório maquinal. E o que, então, nós precisamos começar a perceber? Quando nós vamos analisar, então, o processo decisório, nós precisamos sempre levar em consideração 3 aspectos básicos, quais sejam. Primeiro, os dados que nós estamos utilizando para programar o algoritmo para decidir. As decisões vão ser tão boas quanto os dados, e essa é a minha primeira preocupação no direito brasileiro, qual seja, não é incomum no Brasil nós estávamos muito mais preocupados em aumento da eficiência e da rapidez da resposta do judiciário, então nós não estamos tratando os dados para utilizá-los nos algoritmos. Eu venho acompanhando várias iniciativas no Brasil, como, por exemplo, a mais emblemática, a mais conhecida do Vitor, no Supremo Tribunal Federal, para fazer a anamnese de recursos extraordinários e adaptá-los à hipótese de repercussão geral. E eu não sei até que ponto, qual é o nível de acuidade do tratamento dos dados. E esse é um problema, porque isso é feito dentro do Supremo Tribunal Federal sem um controle externo. E esse é um problema, porque, ao trabalhar dados, nós precisamos ter esse cuidado. Por quê? Porque senão nós vamos gerar o segundo grande problema, que é o problema da opacidade decisória. A gente não sabe como a máquina decide. Se for via rede neural, então, todas as pessoas que mexem com tecnologia sabem que a rede neural ela não consegue ser auditável para que eu saiba como ela chegou à resposta. Eu só a programo, mas eu não sei qual a resposta. E aí eu gero um problema que na Europa inteira vem sendo debatido na atualidade, que é o problema da falta da transparência algorítmica. Vários estados europeus, inclusive, vão tentar estruturar um princípio jurídico, que é o princípio da transparência algorítmica, que está muito ligada para nós, no direito, ao devido processo legal, ao devido processo constitucional, como mecanismo de controle do poder. Ou seja, a máquina decide, eu preciso saber como que ela decide. Alguns, inclusive, vão falar que a melhor opção tecnológica não seria o uso da rede neural, mas o uso das redes, das árvores decisórias, porque elas dariam um log de como se chegou a determinada decisão. Além de dar a fundamentação, o log daria, foram analisadas tantas decisões para chegar a tal resultado de tais e tais tribunais. Então, ele conseguiria, em alguma medida, dar algum grau de transparência para como se decide. Mas percebam, o grande problema que nós temos, então, é que, para que eu consiga utilizar máquinas para decidir, e eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer, eu preciso, e o judiciário em si, ele precisa se preocupar com 2 fenômenos. O primeiro fenômeno, para mim, mais complicado, é o fenômeno do quê? Da cooptação do direito pelo discurso das legal techs ou das law techs. Eu adoro as legal techs, trabalho com várias delas, mas, por óbvio, quem está empreendendo no âmbito da tecnologia quer monetizar. E ele não está muito preocupado em oferecer e abrir todos os riscos do próprio serviço que ele presta. E ele usa os próprios dados de quem o contrata para, inclusive, auxiliar e otimizar o funcionamento das próprias ferramentas que eles treinam. Por exemplo, tem uma série de empresas e startups que fazem petições para advogados, auxiliam no processo de montagem de petições, que ele usa as próprias petições produzidas pelos advogados para auxiliar e otimizar o próprio funcionamento delas. Ou seja, você paga para ele e ele usa os seus próprios dados para auxiliar na melhoria do processo de formação das petições. Então, eu tenho um receio que o judiciário, e eu não tenho problema nenhum do judiciário trabalhar com a iniciativa privada. Não tem problema nenhum. Só que, para o judiciário trabalhar com a iniciativa privada, ele precisa saber com muita clareza os riscos que ele está correndo, porque ele vai levar dados seus para essas empresas, e isso é uma mina de dinheiro. Para fazer análise preditiva, só para usar um exemplo, porque eu não tenho tempo para falar de outros. Então, eu preciso começar a ter essa preocupação. E, segundo, o judiciário ele precisa criar ferramentas para auxiliar que sejam o mais transparentes possível. Por quê?
Porque se eu me preocupar tão somente com um dado de eficiência quantitativa, que é, sem dúvidas, o nosso grande problema, precisa gerar respostas com a maior brevidade possível, eu posso acabar criando algoritmos que vão me oferecer o quê? Respostas com dados adulterados. E eu preciso tratar esses dados. E essa etapa de tratamento dos dados é uma etapa essencial na construção de qualquer algoritmo decisório. E, se eu simplesmente alimentar o algoritmo com as decisões humanas são enviesadas. Só um dado empírico recente que foi divulgado. Na análise da fixação de tipificação em audiências de custódia no campo penal aqui no Brasil, tem um dado recente que mostrou que varia a tipificação para uso e tráfico se a pessoa é branca ou negra no Brasil, feita por juízes humanos. O critério não é um critério quantitativo da quantidade de droga, não. É a cara do freguês. Por quê? Porque nós, humanos, somos preconceituosos. E isso é demonstrado empiricamente. Só que se eu pego esses dados e jogo eles para dentro da máquina, sem tratá-los, eu posso oferecer riscos muito grandes. E eu estou trabalhando com um risco, que é o risco do preconceito. Se eu trabalhar com riscos envolvendo macrointeresses econômicos, a coisa piora muito. Porque se eu estiver diante de empresas que vão estar vão estar trabalhando com esses dados do judiciário e vão formatar, por exemplo, um algoritmo para auxiliar na formação de voto aqui no tribunal, ele pode, inclusive, apresentar uma pesquisa jurisprudencial também adulterada. Porque, durante o machine learning, eu posso induzir determinada resposta. O que, em alguma medida, então, o que eu estou pedindo para vocês é que nós, do direito, comecemos a abrir os olhos para esse fenômeno, utilizá-lo da forma mais coerente e legítima possível, buscar, e é inegável que eu preciso começar a criar uma cultura no Brasil na qual o judiciário seja visto, como eu disse no início, como última porta, e o próprio judiciário tem que auxiliar nesse processo de migração da litigância de dentro dele para fora dele, e o judiciário brasileiro ainda, na minha modesta acepção, ele comete o erro de trazer tudo para dentro de si e de tentar resolver tudo dentro dele, e ele não auxilia ferramentas para resolver isso externamente. E ele acaba auxiliando na sua própria maxi-judicialização dos conflitos. Tudo é trazido para dentro dele, e ele não se preocupa em criar um planejamento de médio e longo prazo para que isso saia dele com qualidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter muito cuidado, porque não é tão lindo e tão fácil e tão, digamos assim, eficiente como possa soar. Tem riscos. E nós, do direito, precisamos criar uma nova propedêutica para ensinar o direito e aprender o direito e usar o direito como advogados e juízes que levem em consideração essa virada tecnológica. Nós não conseguimos fugir dela. Por mais que você vire e tente ser uma pessoa, fale assim, isso é um absurdo, isso é uma ficção. Não, isso é o dia a dia atual. Já existem uma série de ferramentas que são utilizadas no cotidiano da advocacia, do judiciário. Todos os tribunais estão apostando fortíssimo nisso, o Supremo, o Vitor, o Sócrates, o TCU, a Alice, etc., etc. Isso é um movimento que a gente não consegue fugir dele. Só que nós precisamos, primeiro, tomar cuidado com o canto da sereia das legal techs, que vão nos oferecer respostas prontas, mas às vezes perigosas, não no sentido, repito, de não nos abrirmos a ouvi-las, mas nós, dentro do judiciário, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós estamos trabalhando com decisões públicas, e decisões públicas merecem accountability horizontal e vertical. E a criação de accountability digamos assim, é o tema do momento. Nós precisamos pensar como o judiciário funciona, pensar em como migrar as litigiosidades para fora dele com qualidade, como várias ferramentas, inclusive de ODR, como o exemplo emblemático aqui, capitaneado em grande medida pelo César, envolvendo o caso Oi. É uma questão que a gente precisa, e eu até estava pedindo para ele, antes da fala aqui, para ele
estruturar isso num livro que, inclusive, eu estou organizando a fazer, um texto para um livro que eu estou organizando, porque essas questões precisam ficar cada vez mais próximas de nós, do direito, porque a gente ainda tem um preconceito com a tecnologia. Só que, meus caros, o mercado de trabalho humano todo está migrando. Não sei se vocês viram, o Walmart agora mandou as faxineiras todas embora, porque é tudo agora feito por robôs. E isso vai migrar das profissões mais singelas às profissões mais sofisticadas, como as nossas. E nós precisamos ter essa concepção de adaptação. Como dizia aquela velha frase do jornalista Megginson, falando da origem das espécies do Darwin, não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas é aquele que melhor se adapta. Fica o convite para todos, para que nós promovamos essa adaptação. Muito obrigado. Bom, senhoras e senhores,